Vamos lá agora, sejam bem-vindos. Vamos lá. Será que ele consegue agora? Vamos lá. Já dei as orientações para o professor Zarro para ele entrar aqui na nossa live. Vamos ver se agora a gente consegue iniciar com tudo certinho. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar aqui o professor entrar. Tô só aguardando aqui aparecer o nome do professor Zarro para eu chamá-lo. Acho que agora vai, gente. Sejam todos bem-vindos, todos que estão entrando aqui. Alguns nomes eu já conheço, alguns colegas de trabalho, outros eu não conheço, alguns alunos do Instituto de Física. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Olá, professor. Olá, professor. Pô, finalmente. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Prazer falar com você. Eu que fico... Tão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Eu que fico muito feliz. Eu só usava o Instagram mesmo. Vocês já viram, eu sou recente. E aí... Eu com certeza vou... Tô meio perdido, mas peço só um pouquinho de paciência. Eu não sou tão zero para computação assim. Sim. Mas o senhor já é um físico, né? Aí também a gente vai conversar hoje sobre isso, né? Porque tem uma parte grande de física computacional. Não é a minha área, mas tem. Bom, que bom. Bem-vindo, professor. Nós temos 20 pessoas que nos acompanham ao longo dessa live. As pessoas que quiserem podem fazer suas perguntas. Eu vou tentar acompanhar todas. Tá dando eco no meu som. Deixa eu ver. O meu também. Não, o teu não, é o meu. Eu acho que tem que usar um... Espera aí. O fone tá lá na sala. Só que só tá funcionando lá. Continua dando eco? Não, eu acho que não é para mim, não. Abaixa o volume para melhorar o eco. Entendi. Melhorou, gente? Deixa eu ver aqui o meu. Por aqui. Foi? Agora parou o eco? Alguém responde aí para eu saber se tá certinho. Acho que... Agora será que foi? Já baixei. Melhorou, gente? Eu tô sem fone. Bem, agora eu escuto. Gente, ainda tá com eco. Pera aí. Deixa eu abaixar, tirar todo o meu som aqui. Pera aí. Olha, meu som tá todo baixo. Essa daí é a nossa primeira live aí, tá dando problema, mas acho que vai viralizar como um stand-up de comédia, né? Pera aí, com o fone fica melhor. Vê se o eco parou, porque senão meu marido vai trazer aqui o fone. Tá, melhorou? Tá. Tá ótimo, então. Melhorou, né, gente? Deixa eu ajustar aqui. Calma aí, posso deixar o telefone cair. Pronto, então tudo ok. Vamos lá. Então, gente, sejam muito bem-vindos. Temos 24 pessoas nos acompanhando.
tá? E nós vamos falar hoje sobre o curso de Física no Brasil, especificamente o curso de Física no FRJ, que é onde o professor Carlos Zarro trabalha, onde eu sou bibliotecária do Instituto de Física, trabalho na área de referência. Eu quero dar umas boas-vindas aqui para todos os nossos colegas bibliotecários, alunos de Física, do Instituto de Física, e também para todos aqueles que têm interesse de fazer a graduação em Física e hoje vão ouvir o professor Carlos Zarro falar com a gente, né, para tirarem suas dúvidas acerca da graduação em Física. Eu vou apresentar para vocês brevemente o currículo do professor Carlos Zarro. O professor Zarro, ele tem curso técnico em eletrônica pela Cefet Rio. Ele é bacharel em Física pela UFRJ, e ele tem um diploma especial, que é o Magna Cum Laude, né, professor? Que, para quem não conhece, eu também me formei com um diploma assim. Aliás, eu sou Summa Cum Laude. Summa Cum Laude, tá. São aqueles alunos que se formam com CR alto. Então, o nosso professor, ele também tem esse diploma honroso, né? O professor Zarro, ele é mestre em teoria de campos em espaços curvos, fez o mestrado com o professor Nani Sveiter, no CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ele fez o doutorado em Lisboa com o professor Orfeu Bertolani. O professor, em 2011, foi aprovado no concurso de professor adjunto da UFRJ. Hoje, ele é professor associado do Instituto de Física da UFRJ e sua pesquisa versa sobre teoria quântica de campos e gravitação clássica e quântica. Tudo correto, professor? Tá tudo. Não, tudo eu que disse. Então, vamos lá. Professor, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que o aluno que sai do ensino médio ele pode esperar do curso de Física da UFRJ. Ele vai encontrar um curso mais prático em laboratório ou ele vai encontrar um curso mais teórico? Como funciona a graduação no Instituto de Física da UFRJ? Em primeiro lugar, bom dia, Bruna. Obrigado a vocês por esse convite. Falar de física e falar do nosso curso de física, principalmente da UFRJ, é sempre uma maravilha, né? Nós temos no curso de física, nós somos o Instituto de Física, nós temos 3 modalidades. A física médica, que é uma modalidade em si, nós vamos falar dela quando chegar. Nós temos a parte da física bacharelado e da física licenciatura, que é um curso noturno. A física médica e a física o bacharelado, eles são dados em período integral. E então, cada uma tem um perfil e um fim diferente. Mas todos eles visam uma coisa que é uma característica da UFRJ, que é formar uma pessoa crítica. Que não seja um mero técnico, um cara que saiba resolver problemas, saiba sobreviver no mercado de trabalho, mas também, de certa maneira, ele tem que ter além do critério técnico, ele é uma pessoa que vai ter esse espírito crítico que é bastante nas 3 modalidades que tem fins diferentes. Quais são os fins? O primeiro, acho que é o mais simples, é a licenciatura. O licenciado em física, ele é preparado, entre outras coisas, ele é um físico tanto quanto físico médico, quanto bacharel. Mas ele faz uma parte maior de educação, porque ele é preparado para as dificuldades que tem em ensinar ensino médio. Porém, o licenciado ainda pode fazer pós-graduação também, não necessariamente ensino, ele pode fazer uma pós-graduação normal em física. O bacharel, a ideia do físico bacharel é fazer o pesquisador, é formar o pesquisador. Eventualmente, o Brasil, infelizmente, nós vamos comentar isso, tem melhorado um pouco em algumas áreas, mas praticamente o físico ele não vai trabalhar na indústria. É até um defeito do Brasil como país, assim. Há pouca vaga para a indústria. Então, ao contrário de outros países, nós
quase que na totalidade, a gente tem que ir para onde? A gente tem que ir para a academia, para lecionar, formar recursos humanos, fazer nossa pesquisa, nossa extensão, para mostrar que a gente não é só... que a gente tem que sair às ruas, para mostrar que a gente faz um trabalho importante para o brasileiro, de maneira geral. Então... Sim, essa diferença, professor, assim, dos cursos, né? A licenciatura, o bacharel, a física médica. O curso de física médica, muitas pessoas não conhecem até esse termo, que eu acho que é um diferencial, né? Como que é a atuação do físico médico? A física médica é um curso de muito futuro. Às vezes a gente vê os alunos que entram como calouros da física médica, acham que é medicina e aí chegam, recebem física pra caramba, né? E aí às vezes ficam até meio desanimados. Mas aí vem o terceiro perfil, que é o perfil do físico médico. O físico médico, ele é um profissional interdisciplinar, porque ele faz matérias de biologia logo do início, medicina. Ele tem matérias de física pesadas, o ciclo básico deles é igual a de qualquer um, igual ao do bacharel, só que depois eles começam a especificar, eles têm um viés muito mais prático. Há muitos estágios, e aí a ideia é pesquisa, primeiramente, e também... Para o físico médico, ele trabalha no hospital, em hospitais, trabalha em institutos de pesquisa em segurança do trabalho, fazendo dosimetria. Então, tudo isso talvez o curso mais interessante da física. Não sou físico médico, mas eu acho que ele, por concentrar várias coisas, e ele consegue tudo que eu falei do bacharel, de problema de encontrar vaga na indústria, numa coisa mais aplicada, o físico médico, ele continua fazendo, ele pode fazer pesquisa na universidade, mas ele já tem um mercado de trabalho muito específico. Entendi. E assim, o pessoal que sai da graduação em física, eu vejo lá na biblioteca muitos alunos que chegam contando pra gente que eles acabaram a graduação e já vão direto para o mestrado. Eu ainda vejo muitos alunos indo para o ambiente acadêmico. Como que é esse mercado de trabalho? Você acabou de falar do físico médico, mas como é esse mercado de trabalho para o físico fora do ambiente acadêmico? Vamos começar pelo licenciado, né? O licenciado, a maior parte dos licenciados do nosso instituto, falta licenciado. Isso é uma outra particularidade do nosso país, né? Licenciado em física é raro, né? É uma coisa, então faltam bons professores de física. Depois a gente vai comentar que existe a lenda de que professor de física de ensino médio ganha em geral mal, isso daí não é verdade. Mas aí, em geral, os alunos da licenciatura já estão em estágios docentes, então eles já engajam, é até desejável que eles tenham uma rodagem em sala de aula antes de irem para fazer a parte de pesquisa e ensino, isso é mais desejável ainda, ou, no caso, às vezes ele vê que não é a sala de aula, no ensino médio, as coisas de didática, ele não gosta tanto, aí ele resolve fazer, aí entra a conexão com o bacharel, fazer o chamado doutorado, a pós-graduação que a gente chama de acadêmica, que é diferente da pós-graduação de ensino, que é uma pós-graduação dita profissional, porque a gente espera que o mestrando esteja no trabalho, de modo que ele possa aplicar logo os seus conceitos no seu dia a dia do trabalho. Aí, infelizmente, no Brasil, a gente não tem muita escapatória. A gente se forma em física e tem de fazer uma especialização. Não há um lato sensu para um físico médio, para um físico bacharel. Ele tem que entrar no mestrado e no doutorado. Porque há poucas, agora com a lei do físico talvez venha a mudar, mas há poucas carreiras que o físico seja obrigado, tem de contratar um físico. Então,
é a continuação natural. Se você sobreviveu até o final do curso, a gente brinca, não é bem sobreviver, porque a física se você tem aquela... também não aptidão, se você curte mesmo falar da natureza, discutir, ver como as coisas funcionam, falar de física nunca é suficiente. Então você tá lá, se forma, tem que continuar os estudos, entra na pós-graduação. Em outros países, a pós-graduação de física, que as pessoas fazem uma parte da pós-graduação e migram para as indústrias, para os centros de pesquisa. Boa parte das pessoas que estudam, dos americanos, fazem isso. Aqui no Brasil, como a gente não tem muita opção, a gente acaba que tem que seguir e no final tem que tentar uma inserção para quem quiser continuar trabalhando com física. Assim, houve e há também uma janela. Qual é essa janela? Que foi mudou um pouco esse paradigma. Os físicos começaram a ser contratados para fazer geofísica. E como o estado do Rio tem uma tradição grande de petróleo, os físicos começaram a fazer concurso para ir serem contratados. Um dos meus amigos de graduação, ele fez o duplo diploma em França, fez um doutoramento em gravitação quântica, voltou para o Brasil, estava chateado, agora ele está numa empresa de petróleo fazendo pesquisa. Nossa, entendeu? que Então, interessante, que interessante. Pode concluir. Há essa questão de trabalho em si também. Não é que o físico não vai ter emprego quando se formar. É mais natural fazer. Por quê? Nosso país não tem muitas opções, mas há algumas exceções ótimas, que é, por exemplo, essa área de petróleo, né? Entendi, interessantíssimo. E você falou acerca do físico que vai trabalhar, né, com, por exemplo, os alunos no segundo grau. Também temos os professores que trabalham com educação primária, que também, né, já começam a dar as aulas para esse lado, voltado para a física. E você falou que tem essa questão do mito de achar que o professor, né, que está no ensino médio, ele vai ganhar pouco. Como é que é essa realidade? A realidade, realmente, o estado do Rio, em termos públicos, o salário não é, digamos assim, maravilhoso para 20 horas de aula, em geral. Só que quando é um bom profissional, pela falta de profissionais de física, eu posso estar falando alguma besteira, mas já me contaram que em ciências humanas é um pouco mais complicado, porque há mais profissionais. Então, é muito fácil um professor de física conseguir um emprego e vai trabalhar muito, mas consegue um salário aí de entre 5 e 15 mil reais, mas vai trabalhar por quê? Porque o fim dele, quer dizer, o fim no sentido de trabalho dele vai ser aulas. E aí ele ganha mais quando ele se especializa em pré-vestibular, quando ele vai para o pré-militar, quando ele vai para uma escola dessas de elite e mais. O professor de ensino médio também pode fazer concurso para escolas federais. E as escolas federais, o nosso salário é igualzinho. Todo mundo ganha o mesmo salário. Então, isso é um incentivo para ir ver também que as nossas escolas públicas são boas. Nós temos os melhores profissionais possíveis, exatamente por causa do salário. E depois aí eu vou comentar mais quando chegar na parte de física. Sim, sim. Essa questão é também o que acontece conosco, né? Os bibliotecários, nas diferentes instituições federais, nós temos os nossos salários equiparados. Então, pelo que você está falando, acontece isso também, né? Para aqueles profissionais que prestam concurso para serem professores de física, para trabalhar na área de física. Tem um piso? Qual é o piso salarial para o físico no Brasil? Na biblioteconomia a gente tem, né, o piso. O senhor sabe dizer como é que é? Eu acho que não há piso. Talvez haja dentro das categorias docentes. Entendi. É tudo ainda muito recente. A lei do físico, o que o físico pode falar, Então, talvez tenha...
E só recentemente a Sociedade Brasileira de Física, que é a que rege nossa carreira, a carreira do físico bacharel e do físico licenciado, né? E a física médica tem uma Sociedade Brasileira de Física Médica, que funciona fazendo certificação. Tá? Isso é outra particularidade da física médica. Então, talvez para o futuro a gente tenha isso. Por enquanto não tem. A base é a base que o CEP negociou a hora-aula do professor de ensino médio. Sim. Ou o de professor de ensino superior, a hora-aula. Um geofísico que vai trabalhar com geofísica numa empresa, em geral os salários são muito altos, mas eu não sei se há uma base. Acredito que não haja. Entendi. E assim, professor, os alunos, todos os usuários da biblioteca, todas as pessoas que estão nos assistindo, fiquem à vontade para colocar perguntas aqui na nossa live. Eu vi que alguém perguntou se a gente vai disponibilizar a gravação dessa live. Sim, nós vamos disponibilizar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que é interessantíssimo. E o que eu queria falar com você é assim, professor, a gente vê muitos alunos temendo as disciplinas de cálculo, né? Muita gente tem muito medo, acham que o índice de reprovação é altíssimo em cálculo. Como são as disciplinas de cálculo? Elas são tão assustadoras mesmo? Ou há outras disciplinas que são mais difíceis, outras que são mais leves? Ali no nosso curso da FRJ e olhando também para o curso de física das outras universidades, né? Porque nós temos, por exemplo, pessoas de outros estados nos assistindo. Então, assim, o cálculo é mesmo esse terror todo. O cálculo é aterrorizante, mas menos pela disciplina, menos pelo conteúdo e mais... Qual é o nosso problema que a gente tem enfrentado? O estudante de 30 anos atrás, ele tinha noções de cálculo já no ensino médio. Hoje em dia, as escolas federais técnicas, por exemplo, um Cefet, um IF, ainda ensina essa disciplina, porque ela é necessário, pelo menos, as noções básicas para você ser um bom técnico. E aí, o que acontece com o nosso ensino médio? A gente não vê esse conteúdo antes. E a gente vem de uma base que ela é mal... a gente não aprendeu a estudar, a gente não aprendeu a aprender. A gente tem várias lendas que a gente acha que é o macete, a decoreba, o truquezinho. E nada disso é verdade. Vocês na biblioteconomia, quando estavam estudando para o vestibular, também deviam ter pensado, cara, qual macete eu uso? Ou qual fórmula eu uso? Quando a gente chega no curso de física, a primeira exigência que é feita da gente, eu estou falando de física, mas os chamados STEM, né? Ciências, engenharias e áreas tecnológicas e matemática, né? Que são áreas popularmente conhecidas como exatas. É exigido da gente uma maturidade. Por quê? É muito conteúdo para pouco tempo e é muito trabalho individual. É realmente malhar o cérebro. Só que, quando a gente vai na academia, a gente não vê o professor fazendo a tua série. Você quer fazer a tua série. Só que a gente ainda carrega aquela ideia anterior que o professor faz tudo. E não é. O professor ele dá o guia dentro daquilo que é mais importante. Isso é uma mudança grande de paradigma do estudante. Por isso eles sofrem tanto na universidade. E ainda mais uma universidade como, por exemplo, a UFRJ, que é um crivo maior para passar, então os alunos que entram são sempre excelentes alunos. E aí o professor mesmo olha e fala assim, cara, o cara se vira, ele sabe fazer isso. E o que a gente tem notado é essa dificuldade. Para isso, o que nós da UFRJ fizemos? As disciplinas de apoio pedagógico, que existem tanto na matemática, tanto nas disciplinas de matemática, que é cálculo, quanto na de física. E as de física, curiosamente, reprovam muito mais que as de cálculo. Por quê? Cálculo é uma regra de cálculo. Física requer que a gente pare, leia o problema. E no nosso mundo atual, que é o mundo wiki, que a gente quer a informação o mais rápido possível, a gente, não raro, a gente olha direto a figura do problema e fala assim, já sei, ele quer o atrito aqui, vou calcular. Isso acontece muito nas provas, assim. Então, física tem que ler,
tem que ler, tem que fazer, pensar, é uma coisa diferente. Por isso que física é mais difícil para os alunos. Não é só uma regra de cálculo. Faça a conta e já está. Requer que ele tenha uma certa... já é uma habilidade diferente. Talvez por isso que a gente veja tantos meninos de menos de 20 anos doutores em matemática e não conheço nenhum com menos de 20 anos que é doutor em física. Por quê? A matemática é você seguir um conjunto de regras. Os bons matemáticos criam as suas regras, o seu mundo. A gente tem um mundo. O mundo é nos dado e a gente só sabe o seguinte, a gente tem que descrevê-lo. Então, por isso a física é mais difícil. Requer essa vivência, essa experiência, esse contato com o mundo, essa coisa curiosa que tem. E aí, por isso que, em geral, os alunos tendem a ter mais dificuldade para as matérias de física que para as matérias de cálculo. Mas na UFRJ, o que a gente passou a fazer? Passou a fazer sabendo que os alunos vêm com uma base um pouco menor nas disciplinas de matemática e de física do ensino médio, dado a exigência, a gente tem que que o celular estava acabando a bateria, vou recarregar. Isso aí. A gente tem toda essa noção que você não pode jogar o aluno aos leões. Os alunos que fazem Cefet, bem ou mal, escola técnica, já estão mais ou menos acostumados com esse esquema universitário de ninguém pega no teu pé para estudar. Depois, é muito mais matéria do que você conseguir estudar, do que precisava anteriormente. E aí, em geral, é esse susto que os alunos fazem. Em física médica, ainda tem um problema extra que a gente nota. O que a gente nota em física médica? Os alunos entram achando que eles querem matérias biológicas. E aí vem que tem que ter uma boa base de física. E aí eles sofrem um pouco mais. Mas, em geral, quando eles se encontram, é uma paixão só, assim. Mas é só por causa disso. A gente não tem noção do que um físico faz. Sim, é verdade. Professor, vou pedir só para baixar um pouco a câmera do seu celular, que elevou muito. Isso, obrigada. Professor, eu queria perguntar assim, nas disciplinas, por exemplo, né, no curso de biblioteconomia, que nós somos das ciências sociais e humanas, nós temos ao final do curso disciplinas voltadas para o auxílio à elaboração do trabalho de conclusão de curso. Na física, como é isso? Tem essa questão, essas disciplinas de metodologia científica, como é dado isso? Porque nós lá na biblioteca auxiliamos os alunos, né, com questões às normas de documentação da ABNT, para que eles possam padronizar os seus trabalhos de conclusão de curso. Inclusive, são poucos os alunos que nos procuram, e até quando nós vemos essas monografias, essas teses, as dissertações, nós vemos alguns detalhes que estão fora das normas de documentação. No curso de física, tem ao final essa disciplina de metodologia para auxiliar os alunos na elaboração dos trabalhos de conclusão de curso? O bacharelado não tem um trabalho de conclusão de curso, porque acredita-se que seria o trabalho seria um mini mestrado e seria melhor fazer no mestrado. Já a física médica e a licenciatura tem um trabalho de conclusão de curso. Em geral, o trabalho de conclusão de curso da licenciatura tem um viés muito prático, que você vai elaborar uma área, uma aula, e vai planejar a aula com toda a técnica. Já a física médica, não. Você pode apresentar a tua iniciação científica, teu trabalho que você pode fazer de doutorado, tua experiência... É muito mais amplo, é menos restrito. Mas agora, a questão da documentação. A gente sabe que
Inclusive, no relatórios do CIB, o estudo de física é sempre mencionado como alguém que não olha. Por quê? Qual é o nosso problema? Nós temos um programa aí para fazer editoração de fórmulas, chamado LaTeX. E ele tem uma maneira muito rápida de fazer citação. Ele coloca e você olha lá, é o 1. E até mesmo, cada revista tem uma maneira diferente de citar. Já existe hoje o ABN-TEC, que é para usar o TEC com a ABNT. Só que, como a gente é criado, e o físico tem muito essa mania de que nasceu sabendo tudo, a gente acha que não precisa, mas realmente, falta metodologia, falta a gente aprender a... É muito anárquico a maneira como a gente elabora a nossa pesquisa. O que é bom por muitos lados, mas quando vai fazer um documento, é um documento realmente, em termos de padronização, ele é fora dos padrões. Até muitas das a maior parte das nossas revistas são estrangeiras e onde o padrão não é a BNT. Então a gente tende a reproduzir o padrão. Isso tem mudado. A área de educação em física, que é uma área mais ligada às ciências humanas, ela tem mais esse viés de tomar esse cuidado um pouco maior. Mas, em geral, eu mostro para vocês, é um horror. Uma vez eu mostrei para o Robson teve um treco lá vendo que era o programa de editoração é o LaTeX. Já responderam aí. Sim. E, professor, os alunos que querem sair, né, do curso de graduação em física e procurar um mestrado já direto ou uma pós-graduação. Assim, o que o FRJ tem de cursos de pós-graduação que sejam relacionados à área de física? A UFRJ, como tem a COP, que é o melhor lugar de engenharia na América Latina, ela abre muitos horizontes para um formando nosso. Como eu disse para você, o licenciado, se ele achar que ele não quer dar aula em segundo grau, não quer, ele pode seguir seus estudos. Aí ele pode fazer o mesmo mestrado que qualquer pessoa faz. Não precisa ser só o mestrado profissional. Em compensação, o bacharel não pode dar aula em segundo grau. Exatamente porque a gente não tem a técnica. A dificuldade que é lidar com um público muito específico, que é o adolescente, e cada vez a gente encontra o adolescente calouro, e aí a gente vê os mesmos problemas que os nossos colegas passam. É inadmissível, principalmente quando a gente foi obrigado a cobrar presença, você vê o cara zoando no final da sala. Você fala pro cara, toma, tua presença tá aqui. Agora, por favor. Mas... que é exatamente essa maturidade que eu falei. Já, por exemplo, o programa, a física, o Instituto de Física, ele tem 3 programas de pós-graduação. O carro-chefe dele, por enquanto, até por ser o mais antigo, durante muito tempo foi o único, é o programa de pós-graduação em física. É o dito pós-graduação acadêmica, né? Ou física dura. Eu acho esse nome muito ruim, porque você está dizendo que o cara que faz ensino, ele é menor. Não, ele não é menor, ele é um físico igual a gente, ele só segue outras linhas, outras aplicações. Esse é um dos melhores do Brasil, o Instituto de Física da FRJ, o máximo, nós temos o presidente da Academia Brasileira de Ciências é um professor de Física da FRJ, a Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência é o professor Ildeu, um grande historiador da ciência e divulgador da ciência. Ele é o presidente, também professor do nosso instituto, e tem um quadro, uma grande vastidão de áreas. Tem quem vai... A parte de física experimental, nós somos... a parte de ótica quântica, matéria condensada, materiais, nós somos muito bons. A parte de física atômica, experimental é uma área que o Brasil começou a olhar com mais carinho. Por quê? Por que o brasileiro faz só física teórica?
não tinha dinheiro, né? Montar um laboratório é muito caro, a gente tem que ser realista. Sim, Então, em todas agora, as áreas, né? Tem essa realidade, né? A dificuldade de montar um laboratório no Brasil. isso daí é. Até porque os nossos financiadores praticamente é só o governo. Não é muito minha seara essa política de investimento científico. De repente até fica aí a dica para chamar alguém que entenda, que é até legal, Sim, assim. verdade. E aí nós somos o conceito máximo possível da CAPES, ou seja, nós somos nível 7, junto com 6 universidades só no Brasil. Isso é considerado nível mundial, ou seja, nós temos uma competitividade bem razoável com as boas universidades europeias, americanas, obviamente, eu digo bem razoável dentro do nosso possível, tá? E aí o que a gente olha? As áreas, nós temos uma vastidão de áreas, desde a área de física experimental, que cada vez tem recebido mais carinho, porque tem recebido mais dinheiro. Tem a área, e tem as áreas mais teóricas. E as áreas que são de teoria, mas são áreas. Na física teórica, a gente pode dizer que tem a área física teórica em si, que seria uma área mais física matemática, mais de tentar elaborar modelos abstratos, não necessariamente ligados a um experimento que está sendo feito. Tem a área de fenomenologia, que aí sim tem que ser buscar o que as pessoas estão fazendo, a gente não. E a área de física computacional também, que é uma área muito importante, principalmente para quem vai trabalhar na física aplicada, que é, de novo, uma coisa que o Brasil tem que ter. Esses países grandes, as Coreias, a China, Singapura, Alemanha, Estados Unidos, todos eles têm uma área gigante de física aplicada. E aí vem puxando para, acabando a parte do nosso programa acadêmico, um novo programa, que é um programa, por enquanto, só há mestrado, porque todo programa, como é novo, ele só tem mestrado, é o programa da física aplicada. Então, ele sim é interdisciplinar. E é muito interessante, é novo, também tem suas particularidades. Por enquanto é só mestrado, mas ele permite, por exemplo, você ir trabalhar com simulação de dutos de petróleo, de hidrodinâmica em dutos de petróleo, que é um problema que interessa a Petrobras. Interessantíssimo. Que tem problemas por formação de cristais em dutos. Tudo isso são problemas que o físico ele pode dialogar com o engenheiro. Ele não está só feito para dar aula, fazer o que você achava anteriormente. E, por outro lado, a questão da neurociência, a questão da física biológica. A gente sabe, a física é um pouco chato falar isso. Nós não somos mais a ciência que está no topo, né? Foi a química, aí depois veio a física, bomba atômica, essas coisas, energia nuclear, a gente ficou. Agora a gente está vendo a revolução da biologia. E onde fica a física nessa revolução da biologia? Tudo isso cada vez mais, faz menos sentido a gente se perguntar como um instituto de física, porque a gente tem que dialogar com todo mundo. E a física aplicada já surge com esse viés. Fazer neurociência, fazer imagem, elaborar como é que se faz os protocolos de imagem. Aí entra um pouco de psicologia, como é que você sabe fazer tratamento pós-trauma. Tudo isso são pessoas ligadas ao Instituto de Física, inclusive é um físico que faz, embora ele esteja lotado no CCF. E aí é legal por causa disso. E agora também tem econofísica, tá? Que também está engatinhando no Brasil. Então, física aplicada vem com um potencial muito grande. E econofísica vai ser uma área que o físico pode sair e ir para o mercado financeiro, que em geral paga muito bem. Por quê? Porque a gente é treinado com esse espírito crítico, né? E só para terminar rapidamente, o terceiro é o programa profissional de ensino, que a UFRJ tem a maior nota possível dentro de um programa, é 5.
porque a gente só pode ter mestrado por enquanto. Um trabalho grande de excelentes professores, e aí a ideia não... Existe a ideia da pesquisa em educação, pesquisa em ensino, e existe também aquele viés mais prático, que é como que eu posso fazer melhorar o meu profissional de física no ensino médio para ele dar aulas melhores. Hoje eu estava brincando com um professor do Cefet, que está fazendo doutorado em ensino de física. Eu disse, ninguém foi treinado em EAD, mas todo mundo agora vai ter que fazer. Então, essas tecnologias ventam para ficar, não adianta lutar. Os nossos alunos hoje são alunos... A Wikipédia está aí. Outro dia, isso impacta até no nível das perguntas. Sim, verdade. E aí é isso. Falei dos nossos 3. E quem não quiser fazer isso, pode fazer, por exemplo, pós-graduação na medicina. Porque o físico é necessário. Radiologia, IRD, IEM, pode fazer pós-graduação em hospitais, que isso é até uma coisa que a gente vai falar sobre quando for falar da carreira do físico médico. E aí é muito... Bem, você segue aí, senão eu vou ficar falando... Sim, então, já puxando esse gancho sobre a carreira do físico médico, queria que você nos falasse um pouco assim, os ambientes de atuação, né? Que a gente tem a ideia, vai atuar como? Como os ambientes de atuação do físico médico? O físico médico, ele é um profissional multivalente, ou seja, ele é interdisciplinar. Ele tem que ter noções profundas de física, em especial de mecânica quântica. Por quê? Porque a radiação, o efeito da radiação no nosso organismo é mecânica quântica. Não adianta, não tem como escapar. E aí ele tem que saber essa parte de física, ele tem que saber como é que funciona o efeito da radiação num tecido, num DNA, para ver isso é a questão de radiações. Ele trabalha, ele se forma nesse ambiente interdisciplinar, aí ele vai fazer uma escolha. Ou ele vai seguir, por exemplo, fazendo mestrado na física aplicada, ou indo para a engenharia de biomédica na COP, para trabalhar com biomateriais, coisas que estão lá bombando, porque biologia é o que há. E também há o físico médico que fala, não, eu vou querer trabalhar. E aí o que acontece? Aí ele segue uma carreira muito parecida com a de um médico. Ele tem que fazer uma residência, e nessa época, na residência, o salário, a bolsa de residência é da ordem de R$3.000, ou seja, ele se forma ganhando R$3.000. A bolsa de mestrado, infelizmente, se for um mestrado CAPES, ela é realmente muito pequena, isso desestimula muita gente a querer sair e fazer o mestrado. Ela é apenas R$1.500, e para viver numa cidade como o Rio de Janeiro é muito difícil, a gente sabe disso. Muitos de nossos alunos de mestrado vivem em condições que, se não houvesse, por exemplo, o bandejão da UFRJ, eles não fariam as 3 refeições diárias, porque tem que se sustentar numa cidade como o Rio de Janeiro. E o doutorado, a bolsa melhora um pouco, mas não é tão boa. Há exceções. Quais são as exceções? Quando você apanha um mestrado ou um doutorado que é financiado por alguma empresa. Aí vem a importância do físico dialogar com a indústria. Uma bolsa Petrobras, uma bolsa de um doutorado da Petrobras é R$4.000, R$5.000. De mestrado é R$3.000. Então você vê, já na residência é R$3.000. E aí depois o físico médico ele tem que fazer certificações. Se ele quer trabalhar projetando, por quê? Projetando a quantidade de radiação que vai ser usada no tumor de câncer. Porque qual é a ideia ideal? Assim? A ideia ideal é que você tenha uma partícula que entre na tua pele, quando ela chegue na parte do câncer, ela libere toda a energia, tipo uma bombinha mágica, só que não é isso que acontece. Quando a partícula passa, ela passa arrebentando tudo que tem em sua volta. Então a ideia é você ter, e isso você tem que projetar, dada a profundidade do tecido, se é um tecido mole, um tecido duro, se ele está protegido por uma coisa ótima, você tem que projetar
qual é o isótopo, a quantidade, o tempo do isótopo, e tudo isso é o físico médico que faz. Então ele vai ter que ser certificado. Por isso, o bacharel não precisa de certificação. A certificação é o diploma, mas o físico médico não. Ele tem que ser certificado. Sociedade Brasileira de Física Médica. Agradeço aí tudo que eu falo da física médica, porque eu sou um grande entusiasta, mas é porque um dos meus melhores alunos de sempre, eu digo melhor aluno não necessariamente porque era aquele cromo que só tirava 10, mas é pela paixão por pensar fora da caixa, que é o Lucas Ramos. Ele é de física médica, desde cedo ele estava envolvido nas pesquisas do professor Tiago, que é físico médico, mas ele é da Faculdade de Medicina, na área de neurociências, de neuroimagens. E aí, então, eu sempre fui muito interessado com essa... Por isso que eu acabo que eu sei um pouco mais que a média dos nossos colegas que são do bacharelado. E aí precisa dessas certificações. E aí, depois disso, ele vai trabalhar no hospital, vai trabalhar, se ele for para dosimetria, para proteção de radiação, tudo isso são áreas muito necessárias, né? Sim. E aí o salário dele aumenta muito. Ótimo. Uhum. Professor, você falou acerca, né, do nosso curso da UFRJ ser muito bem avaliado, inclusive internacionalmente. O seu programa de doutorado foi em Portugal, né? E, Sim. assim, os nossos alunos, eles têm amplas oportunidades de irem cursar uma pós-graduação no exterior ou de fazer um curso de graduação com um intercâmbio. A UFRJ, na área de física, ela estimula essa questão do intercâmbio? A área de física, o intercâmbio é muito valorizado. Não existe nenhum programa institucional do Instituto de Física, mas existem os programas da Escola Politécnica que são abertos aos alunos do estudo de física, que é a oportunidade de você completar os seus estudos na França, por exemplo. Você tem a chamada dupla diplomação. Você é físico pela FRJ e recebe lá o que eles chamam de major de física pela Universidade Francesa. E aí, a questão é necessário, porque é necessário não é bom a gente ficar sempre no mesmo lugar, é necessário a gente ver várias maneiras de pensar, várias formas de como abordar. Não é bom ficar a mesma instituição sempre. Inclusive, isso é até mal visto. Você tem que sair uma hora para ver como é o mundo, sair da caixinha. Então, realmente a UFRJ tem, não há nenhum programa oficial de intercâmbio, mas os alunos podem fazer esses intercâmbios. Esses intercâmbios oficiais, eles têm bolsa, porque eles são oficiais. São difíceis de conseguir, mas as universidades são, em geral, muito boas. Mas na graduação, eu digo agora por experiência assim, que eu vejo, a gente é muito novo para aproveitar. E viver fora, todo mundo aqui sonha viver fora. Viver fora é um lugar onde você chora e teu pai não vê, desculpa o termo. Porque você está lá sozinho e não tem ninguém para resolver teus problemas. E quando aperta, você pode correr para o colo da família. E aqui em casa, aqui no Brasil é muito fácil. Se você está no exterior, quando muito você volta no Natal. E se voltar? Se tiver dinheiro ou não tiver... Sim. Então, eu acho até que é legal o aluno fazer um intercâmbio, mas na graduação eu acho menos importante. Na pós-graduação é muito necessário, até para ele criar uma rede, isso eu falo na parte acadêmica, criar uma rede de colaboradores. Por quê? Porque, gente, ciência não se faz sozinha. Isso vale para tudo, para quem está aí, até um menino do ensino médio que disse. Essa história de que você tem o gêniozinho, o Einstein que fez aquilo no laboratório, que fez aquilo, a relatividade geral brotou da inteligência dele, isso daí é até errado, porque falar isso, não que ele não fosse um dos maiores do século XX, talvez o maior, mas há toda uma conversa. A gente faz física conversando, a gente estuda conversando. Estudar sozinho, a gente não cresce, a gente só cresce se ajudando. Isso o aluno no estudo de física aprende logo, porque se ele ficar sozinho, ele começa a se estrepar.
Então, aquele aluno eu sou muito bom, rapidamente, ele vê que ele tem que se ajudar. Então, eu acho o ambiente de alunos de estudo de física muito legal. É pequeno, mas são alunos que têm que se ajudar porque não sobrevivem. É muita matéria para pouco tempo. E aí, essa questão do estágio no exterior é importante. Não acho tão legal na graduação, mas pode se fazer. E hoje em dia os estudantes já podem... É muito mais fácil sair para o exterior na graduação, né? As universidades portuguesas, como português é o que eu mais conheço, né? Elas são muito receptivas aos estudantes brasileiros via Enem. E até a gente vê os estudantes brasileiros, quando a gente vai para o exterior, a gente é bem visto, tá? Por quê? Porque eles sabem que a gente trabalha, que a gente é capaz de fazer as coisas. Por quê? Porque a nossa formação de graduação foi assim. Foi uma formação crítica que buscava isso. Nós somos generalistas. Isso já nos coloca numa certa vantagem. A gente faz qualquer coisa. Então, a gente dá um jeitinho e aprende e se vira em qualquer lugar. Sim, nós estamos falando, né, do curso do nosso instituto, lá da FRJ, Instituto de Física, mas há muitos outros cursos de física, né, no Brasil, que são também muito bem conceituados, né, professor? Então, alunos de outros estados que têm interesse de cursar física, essa live, sem dúvida, vai ser muito esclarecedora. Já está encerrando o nosso tempo, né? Ah, que pena. Aqui no Instagram a gente tem o tempo limitado, mas eu quero lhe agradecer, professor. Gostaria de ter mais tempo para a gente fazer mais perguntas, para que mais coisas ficassem esclarecidas acerca da física, mas quero agradecer porque foi interessantíssimo. Eu, como bibliotecária, que também sou graduada lá pelo FRJ, minha pós-graduação, meu mestrado foi todo pelo FRJ, a equipe toda que trabalha comigo na biblioteca, desde o nosso bibliotecário-chefe, o Robson, as nossas bibliotecárias, os nossos auxiliares de bibliotecas, uma equipe altamente qualificada. Estamos todos ali aptos e prontos para auxiliar não só os alunos do Instituto de Física, né, mas também os usuários no âmbito geral. Nós estamos disponíveis para auxiliar não só nesse ambiente acadêmico, mas outros pesquisadores, pessoas que tenham dúvidas também podem entrar em contato conosco ali na biblioteca para que nós possamos esclarecer muitas dúvidas. Então, eu quero lhe agradecer, quero mandar um abraço para todos os professores do nosso Instituto de Física, lá da FRJ. Um grande abraço para os meus colegas bibliotecários de todas as bibliotecas, em especial para os colegas do Instituto de Física que trabalham comigo. Foi muito produtiva a nossa live e quem quiser, eu vou salvar essa live e vou publicar. E os alunos que quiserem, os usuários que quiserem fazer perguntas e que quiserem dar dicas de temas para as nossas próximas lives, fiquem à vontade, tá? Para poder nos inscrever, que nós entraremos em contato com outros professores para que mais assuntos relacionados à nossa área de atuação, né, a nossa biblioteca, que é a Biblioteca de Física, para que mais assuntos possam ser esclarecidos. Eu sou a Bruna Oliveira, para quem não pegou a live do começo, bibliotecária de referência da Biblioteca do Instituto de Física. Então, professor, muito obrigada. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Eu agradeço muitíssimo. Vocês são um time extremamente ativo, extremamente gabaritado. A biblioteca da UFRJ está sempre buscando novos produtos. Eu acho que vocês estão de parabéns, porque essa interação com o estudo de física, no meu tempo de estudante só tinha um bibliotecário e 2 auxiliares. Agora tem vários produtos, a gente vê, tem gente dando cursos de como se pesquisa, que isso é uma coisa importantíssima. O Google lá não tem toda uma técnica para usar o portal CAPES, para fazer pesquisas excelentes, assim. A base Minerva, que é a nossa base de dados. Porque vocês trabalham com informação. Informação hoje em dia é um bem precioso. Queria agradecer a oportunidade de poder falar de física, mais da estrutura do nosso curso. Hoje em dia, ainda bem, o Brasil chegou a um ponto de maturidade de física que você não precisa vir estudar no Rio de Janeiro. Não é só Rio de Janeiro e São Paulo. Cada um...
eu sou muito amigo de pessoas fantásticas, pesquisadores fantásticos da Universidade Federal de Campina Grande. Ou seja, uma cidade maravilhosa, com João Pessoa, quase todo mundo mora de frente para o mar. Então, o Nordeste tem muita boa física, Recife também, e o Sul também, em especial a URGS, Rio Grande do Sul. Minas Gerais, São Paulo e Rio a gente já esperava que seriam os centros, Brasília também. Mas é legal ver que existe espaço, cada vez a gente tem evoluído mais para não ser só aquele físico que dá aula. Sim. Mas a gente tem feito para dialogar com a indústria e produzir tecnologia, que é o que a gente acha que vai fazer a gente dar esse salto. Sim, um salto. sim. E aí é um prazer poder falar como é o curso. Só esqueci de falar uma coisa que depois quando você vai trabalhar em um hospital em física médica, você passa a receber muito mais. Já há alunos de Instituto de Física, tudo bem. Aí é uma ocasião, é igual um médico que vai se interiorizar, que já ganham 20 mil, entre 20 e 30 mil reais, fazendo física médica no interior do Brasil. Então pensem com carinho. Física médica, no caso, é um curso que a UFRJ não tem muito em outros lugares. Quando eu falo que já descentralizou, física médica em particular ainda não. Uhum. Mas é legal, porque como está engatinhando, vai contaminar o Brasil inteiro e vai ficar uma coisa legal, né? Então é isso. Física é mais que cálculo, é uma aventura. Eu convido todo mundo que goste de física a vir estudar. O meu e-mail está disponível, pode perguntar. Eventualmente eu vou com as aulas remotas, vou ter que criar um canal do YouTube, então eu estou aprendendo ainda a mexer em YouTube. Entrei no Instagram, bem, posso dizer aqui, eu entrei no Instagram para assistir missa online, por causa da pandemia. Então, basicamente, eu só entrava no Instagram, na hora, colocava lá a live, e o primeiro dia eu ainda ficava desesperado, porque eu cheguei antes e não conseguia. Mas agora eu estou aprendendo, cada vez se aprende mais. E, pessoal, perguntem, o menino que fez a pergunta interessantíssima, o que precisa para se estar na universidade, tá? A UFRJ não é nenhum bicho de 7 cabeças. Muitas vezes a gente tinha um apartheid de achar que só o geninho, só o estudante rico podia estar lá. Eu sou um cara da zona norte do Rio, mesmo sendo de classe média, estou longe de ser rico. Então, o que eu queria dizer é isso. E mesmo dos estudantes mais pobres, há diversos auxílios na universidade, para vocês não ficarem desamparados. Sim. Há desde um bandejão, a um auxílio de ajuda para entrar. Então, são coisas que eu acho que vocês não devem temer a UFRJ, principalmente os estudantes que às vezes vêm de um lugar. Muitas vezes o estudante fala, eu estudei no CIEP. Aí eu falei, e daí? Você passou para cá, cara, você tem qualidade. É isso aí. Então é isso que vocês têm que pensar. O primeiro é um convite para o menino falar, estude história pública, o que precisa para estar na universidade? Tá? É gostar de física, é gostar de aprender, porque a universidade é um lugar onde a gente aprende. Sim. Eu não estou ali para ensinar. Perguntas de alunos, e às vezes perguntas ingênuas, são as perguntas que te colocam para pensar. Sim, e a universidade pública é para essa população mesmo, né? Para quem não pode arcar com né, o financiamento de uma universidade particular. Claro que ela é para todos, seja para o rico ou para o pobre, mas o intuito da universidade pública é atender justamente esse aluno que precisa, né? Nós somos uma universidade pública e de excelência. E nós somos de ponta. E como vocês veem, não é o professor só que faz a pesquisa, faz a excelência, ter um sistema de bibliotecas muito bom, ter todo um ambiente legal de trabalho, sabe? Sim. Ter bons colegas de profissão. Sim. Então, é isso. Acho que eu já estou fazendo propaganda. Já está acabando o nosso tempo. Queria agradecer a biblioteca e muito obrigado, gente. Obrigado de coração. Espero que tenham gostado. Podem me procurar. Tchau, tchau. Obrigada. E quem precisar, nos procure, que nossa equipe está trabalhando de forma remota durante esse período de quarentena. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Parabéns.